Você quer receber renda extra investindo em fundos imobiliários todo mês, mas não sabe quais fundos imobiliários comprar. Isso é mais comum do que você imagina e acredite, você não está sozinho nessa. Então fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar o que os principais bancos e corretoras estão indicando para o mês de setembro. Olá, eu sou Marcelo Fai, analista de fundos imobiliários na LS e esse é o meu canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e ativa o sininho, porque toda hora tem conteúdo novo chegando por aqui. O portal Money Times fez um levantamento muito interessante. Ele pegou as carteiras recomendadas de 13 bancos e corretoras diferentes, compilou e identificou lá quem são os fundos imobiliários mais recomendados por essa turma. São 13 bancos e corretoras, 13 carteiras recomendadas que foram consultadas. São elas aqui, ó, vou olhar para uma colinha aqui para facilitar minha vida também, né? Ativa Investimentos, BB Investimentos, Banco do Brasil, né? BTG Pactual, Empíricos, Genial Investimentos, Guide Investimentos, Inter, Itaú BBA, Mirai Asset, Orama, RB Investimentos, Terra Investimentos e Warren. Então, olha lá a carteira recomendada para setembro dessa turma toda aí. Quais são, finalmente, os fundos imobiliários mais recomendados por esse pessoal? Olha que lista interessante aqui. A gente tem aqui os 15 principais fundos, os mais recomendados. O grande campeão dessa lista é o Bresco Logística, o BRCO, um fundo de galpões logísticos. Esse fundo, confesso que não me surpreende ele ficar em primeiro lugar, porque esse fundo ele é, para quem acompanha o mercado, e eu sou analista de fundos imobiliários, então eu acompanho isso muito de perto, é fácil identificar que ele tem a sua carteira, apesar de não ser o maior fundo, de talvez não ser o fundo mais diversificado, mas ele claramente tem, se não há uma das carteiras com maior qualidade imobiliária. São ativos muito bem localizados, então não surpreende esse cara estar em primeiro lugar. Fora que os fundos de logística, eles vêm de um momento muito bom, porque a pandemia atrapalhou muita gente, mas ajudou bastante justamente esse setor de galpões logísticos. Então, o Bresco estar aqui em primeiro lugar, ele não surpreende. Em segundo lugar, o HGCR11, um fundo do Credit Suisse de recebíveis. E aí, de novo, um fundo de recebíveis estar em segundo lugar também não é uma coisa que me chame muito a atenção. Acho que faz bastante sentido, porque no final das contas, os fundos de recebíveis também navegaram super bem durante a pandemia. Claro, tiveram aquela volatilidade inicial, como todos os fundos tiveram, mas logo em seguida a gente teve inflação alta, juros altos, e isso ajudou muito no rendimento dos fundos imobiliários de recebíveis. Então, ter um lá em segundo lugar que seja de recebíveis também não me chama muito atenção, faz bastante sentido, inclusive. Esse é um fundo super high grade, quer dizer, o cara que indica, recomenda um fundo como esse, ele tá, como diz o jargão, né, botando a bundinha na parede, ele não quer se incomodar, então ele vai lá e indica um fundo de recebíveis que vem se comportando muito bem, que é gerido por uma gestora, uma instituição extremamente tradicional e ele é bastante seguro. Aí depois a gente vai ter um fundo de lajes corporativas que não chega a ser novidade, tudo que é analista aí de fundo imobiliário fala que eles estão muito baratos agora, apesar de terem sofrido e apanhado que nem cachorro durante a pandemia, mas isso deixou eles muito baratos. O HGRE é um exemplo desses, né? Depois a gente tem um outro fundo de galpões logísticos, o BTLG, que ultimamente vem demonstrando uma capacidade incrível de geração de novos negócios, né? Ele vai começar a explorar, inclusive, energia solar no telhado dos seus galpões logísticos, o que é uma fonte de receita nova e, ao que tudo indica, muito rentável para o fundo. Ele ainda vai começar a fazer isso e colher os frutos disso mais adiante. Quer dizer,
se posicionar agora nele, se isso tudo der certo, pode fazer bastante sentido. Se nem der tão certo assim, bom, é um fundo de galpão logístico e, como eu disse, assim como para o Bresco, é um setor que é muito resiliente, ele está indo muito bem e ele vem de um passado recente onde ele esteve muito bem, a demanda continua muito aquecida por esse tipo de imóvel. Depois a lista segue e a gente cai ali para os outros fundos, vários entre eles o CPTS, o Capitânia Securities, um fundo de recebíveis da Capitânia. A Capitânia é uma gestora que está por trás de uma boa parte dessas movimentações aí que envolvem troca de gestora, pedido de liquidação de fundo e outras coisas mais que têm causado bastante barulho no mercado. Mas esse fundo, especificamente o CPTS, é um fundo de crédito, também tem bastante cotas de fundos imobiliários ali dentro, mas a gestora já explicou que a natureza do fundo é de crédito, portanto, as cotas de fundos imobiliários que estão lá dentro do CPTS, por exemplo, são fundos imobiliários que têm uma característica de crédito muito forte. Portanto, a Capitânia enxerga a carteira toda como sendo uma carteira de crédito. Por isso, alguns chamam de híbrido, eu chamo de fundo de CRI, porque é assim que o gestor enxerga a carteira do próprio fundo. Depois o KNCR, um outro fundo de recebíveis da Kinea. Esse fundo, KNCR, ele é muito atrelado, praticamente toda a carteira dele, a títulos que rendem CDI mais algum prêmio, certo? CDI mais juros. Então, esse fundo, durante pandemia, enquanto a gente estava com a taxa de juros lá embaixo, esse fundo foi quase que esquecido pelo mercado, ele foi relegado ali a um segundo plano, ninguém queria saber dele, também com Selic a 2%, 3%, 4%, mas qualquer prêmio que fosse em cima disso ainda assim era muito pouco rendimento, mas a Selic agora subiu bastante, o CDI subiu bastante e ele voltou a entregar bons rendimentos e cair no gosto da turma. Claro, quem se antecipou a esse movimento ganhou bastante dinheiro com valorização da cota. No patamar atual, a gente pode dizer que é uma escolha conservadora, mas não é de onde você talvez deva esperar grandes retornos ou valorizações de um fundo com essa natureza, certo? Depois a gente vem com alguns fundos de shopping center. Fundos de shopping center no mercado que tem alguma liquidez razoável são 5. Aqui tem 3 deles, quer dizer, tá quase todo mundo aqui. Depois a gente vai para um outro fundo, RBRR11, um fundo de CRI, um fundo high grade, de novo, uma escolha segura, conservadora do analista. O cara vai recomendar lá, especialmente quem recomenda de graça, ele não vai se expor demais. Então a tendência é que quando a gente veja fundos de recebíveis sendo recomendados, sejam fundos mais high grade, mais seguros, aonde a chance de um analista ter que vir ao mercado se explicar porque algo deu errado no fundo seja de fato muito pequena. Eu, como analista, digo, olha, tem coisa pior do que você ter que vir ao mercado explicar por que você acreditava numa tese um pouco mais arriscada e que deu errado. Não tem nada pior do que isso. Então, escolhas conservadoras são comuns de ver, especialmente nessas carteiras abertas ao público, gratuitas. Eu costumo dizer também, sempre desconfie daquilo que é gratuito. Ninguém faz nada de graça ou ninguém faz nada sem ter algum benefício próprio. Então essa carteira, por mais que você não pague nada por ela, ela está servindo a algum propósito, a algum interesse. Se você não entende exatamente qual é ele, cuidado, seja sempre crítico no sentido de tentar entender o que está por trás e não sair acreditando em qualquer coisa. Lembre-se, não tem nada de graça. Você pode estar pensando, não tem nada de graça? Ah, é? Então por que tu tá aqui fazendo esses vídeos e ensinando coisa pra gente de graça? Pois é, não é de graça. Eu tô fazendo isso aqui por exposição, para que mais pessoas conheçam o meu trabalho e eventualmente consumam os meus produtos, os meus serviços. Então nada é de graça. Por mais que você não pague por isso, a sua atenção e a sua eventual recomendação deste vídeo ou de mim para algum amigo, isso me interessa. É assim que eu me remunero, é por isso que eu faço isso, certo?
Então, assim, nada é de graça, nada vem sem algum interesse por trás. Às vezes esse interesse é claro, às vezes não é. Então, essas carteiras aqui é sempre bom ficar esperto com elas, certo? Mas vamos lá, depois desse fundo de CRI, vem outros 2 fundos de logística, o VILG e o Pátria Logística, depois outros 2 fundos de laje, o BRCR11, JSRE11 e, por fim, o HGRU11, um fundo de varejo. Nessa lista toda aqui, a gente tem poucos segmentos, são os segmentos mais tradicionais. Então, a gente vai ter fundos de logística, fundos de lajes corporativas, fundos de shopping, fundos de varejo e, por fim, os fundos de recebíveis. Então, são segmentos mais tradicionais aí dos fundos imobiliários. Dificilmente a gente encontraria num levantamento tão amplo os fundos mais presentes que fossem diferentes desses segmentos que estão aqui. Então, assim, eu não vejo lá grandes novidades nessa lista, mas eu imagino que essa lista aqui possa te ajudar de alguma forma. Se você está querendo montar a sua carteira de fundos imobiliários para receber aquela rendinha boa, gostosa, todo mês, isenta de imposto de renda na sua conta, saiba, você tem que saber escolher o fundo imobiliário, você tem que saber também quanto pagar por um fundo imobiliário. Não adianta escolher bem e pagar caro depois, porque quando você paga caro, você está estragando aquela sua boa escolha. Não serve. Então as duas coisas têm que vir juntas. Para te ajudar a escolher bem um fundo imobiliário, eu desenvolvi um método chamado Método FI. Ele consiste basicamente numa grande triagem, onde a gente sai dos 400 e poucos fundos que existem na bolsa até algumas poucas dezenas. Para quê? Para que dessas poucas dezenas a gente consiga olhar eles mais de perto e entender. Nunca escolha um fundo, nunca invista num fundo sem entender ele bem, certo? Então, o método faz essa triagem, torna possível que você olhe de perto cada um desses fundos. Depois, você vai definir se o preço dele está bom ou não, quer dizer, se ele está caro ou barato, e o método ensina como identificar isso. E, por fim, monta a carteira. Tem toda lá uma explicação de como que é feito esse método num livro meu que é vendido na Amazon. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque na descrição do vídeo aqui, eu vou deixar um link com uma planilha que te ajuda a fazer essa primeira fase do método, que é a triagem dos fundos imobiliários. Ao fazer isso, você sai de um universo gigante de mais de 400 fundos imobiliários para apenas algumas dezenas. E dentro dessas algumas dezenas, a gente está num terreno mais seguro. Por quê? Porque essa triagem faz com que eu, olhando para esses 400 fundos que existem no mercado, eu exclua um monte deles. E os critérios de exclusão sempre são riscos que eu não quero correr. Portanto, o que sobra depois disso são fundos mais seguros, certo? Então, dá uma olhadinha nesse link aqui, olha essa planilha, junto dela tem alguns videozinhos, quando você clicar você vai enxergar, que te explica um pouquinho melhor como usar ela e também fala um pouquinho mais sobre esse meu método. Eu espero que você goste, não deixe de aproveitar, tá bom? Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.